muito bom dia, que prazer imenso estarmos juntos mais uma vez. Porque o verdadeiro prazer, o verdadeiro gozo nós só encontramos quando colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor. Passamos a identificar os sonhos dele para a nossa vida e transformar esses sonhos em realidade, porque você nasceu para vencer e para levar a vitória de Deus para a vida de muitas pessoas. Nós estamos aqui para tomar um café da manhã especial com o Espírito Santo. Hoje eu vou conversar com a pastora Elisabel Gasparotto, que está lançando o seu livro Peniel Devocional Diário. Ela vai contar um pouquinho das suas experiências. Você que já acompanha o Devocional Intimidade, quem sabe já viu o testemunho da pastora Elisabel, um testemunho impactante de transformação e que hoje redunda em palavras de Deus para transformar também a minha e a sua vida. Então eu te convido para ficar com a gente hoje, para a gente ouvir um pouquinho mais dessa história linda que hoje está aqui nesse livro, que nós podemos ver aquilo que Deus fez na vida dela e nos traz como mensagem nesse dia. Você quer mandar o seu testemunho, a sua história? Manda para o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Todos os últimos links, aquilo que está acontecendo no Devocional Intimidade, você também acha ali nas nossas páginas, facebook.com/programa Devocional Intimidade e as frases de todos os nossos dias no nosso Frases Devocional. Convido você para ficar com a gente, com o Espírito Santo, no nosso Café Intimidade. Seja muito bem-vindo ao nosso café desta manhã, minha querida pastora Elisabel. Que bom receber você de novo e hoje para tomar esse café especial com o Espírito Santo, né? Eu que agradeço, Mônica. O privilégio é meu, querida. Que bom, né? A pastora Elisabel, uma das particularidades da personalidade dela é a doçura, né? Meu Deus. Uma mulher muito querida, realmente Deus fez algo tremendo na sua vida. Quem já acompanhou um pouquinho do seu testemunho, né? Deus realmente transformou tudo, né, na sua vida, e hoje você está lançando o Peniel. Mas antes até de a gente falar desse livro, Jesus, ele construiu algo na sua vida, mas o que foi necessário para que tudo isso acontecesse? Tirar tudo que era meu. Na verdade, hoje, eu entendo assim, de que hoje nós somos resultado daquilo que a gente viveu ontem, das nossas escolhas, das experiências, das pessoas que foram lixos de Deus, das pessoas que foram canal de bênção de Deus. Então, na verdade, a gente é hoje resultado de tudo isso. Só que Deus só pode acrescentar onde existe espaço. Então, eu precisei renunciar muita coisa. Eu precisei abrir mão de muita coisa. Sonhos, projetos, tudo que era meu, na verdade. Quando eu orei lá atrás, dizendo, Deus, se precisar quebrar porque não dá para consertar, né? E Deus quebrou, Mônica, Deus quebrou. E assim, eu pós a crise de identidade, né? Porque no processo de conversão, de restauração, não tem como não deixar de ter a crise de identidade, né? Então, pós essa crise, aí eu fico às vezes me olhando, às vezes vendo algumas fotos. Eu falo assim, meu Deus, né? Meu Deus do céu, quanta coisa, assim, aquilo de que eu era. De onde o Senhor nos tirou, né? Deus você sabe de onde, já contei aqui, né? Então, na verdade, Deus vai fazendo todos os dias. Eu sei que tem muita coisa para Deus realizar na minha vida, em especial no meu caráter, no meu eu, né? Na minha alma. Sempre um processo. E é tão importante a gente entender que as mazelas da nossa vida nas mãos de Deus, elas se tornam em objeto de cura para a vida de outras pessoas. Oportunidade de milagre. Oportunidade de milagre, essa frase é muito forte, porque o milagre, ele é vivo, ele é ativo, ele está em todas as ruas agora, ele está trabalhando, porque o milagre... E me diga uma coisa, então eu quero te fazer uma pergunta. Pois não. Quem é o milagre? Ai, meu Deus. Quem é o milagre, Mônica, é difícil responder, porque eu sou um milagre. Meus filhos são um milagre, meu casamento é um milagre, Peniel é um milagre. Né? Estar aqui hoje é um milagre, ter vida hoje é um milagre. Na verdade, aonde existe uma necessidade, existe uma oportunidade de milagre. Tremendo isso. Era realmente isso que eu queria que você respondesse. Por quê? Porque as pessoas, quando falam de milagre, às vezes elas colocam num lugar muito pequeno, né? E o milagre, ele é muito amplo. O milagre alcança tudo. O milagre tem pernas, anda, né?
O milagre faz isso. E esse livro que você está lançando agora, até chegar aqui, né? Como é que foi o processo de construção desse livro? Anos. E por que Peniel? Anos. Depois da minha conversão, quando eu comecei, na verdade, o processo, Deus começou a libertação na minha vida, esse desejo começou a nascer. Na verdade, não Peniel, um outro livro que eu estou escrevendo agora, que conta a história da minha vida, mas eu não quero fazer um relato, eu quero escrever um livro que fale de como trabalhar dentro dos processos, como de perdão, enfim. Então começou a nascer o desejo desse livro. Só que como eu vou expor muita coisa da minha vida, envolver outras pessoas, eu não tinha conseguido encontrar um caminho ainda. E aí o ano passado, no começo do ano passado, eu ouvi uma pregação e eu até fui uma das primeiras pessoas a ir no apelo dessa pregação, porque eu fiquei com muita vergonha diante de Deus de não fazer nada, ou quase nada, né? E aí Deus disse no meu coração, assim, em alto e bom som, e o livro de devocional que eu pedi para você fazer? Eu falei, porque na verdade você precisa de um milagre para escrever um livro. Perder a incredulidade em você mesmo. Com certeza. Né? Porque a gente sabe de onde nós viemos, a nossa história, o nosso potencial, e escrever um livro não é escrever um... Parece algo muito grande, muito distante, muito grande, né? Porque na verdade requer de você um foco ajustadíssimo, que você não pode desviar nem um pedacinho para nenhum lado. E aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou crer nisso, eu vou correr atrás para fazer isso. E Deus me disse assim, porque com o livro, com o devocional, o livro pode ir onde você não vai. Com certeza. E essa pessoa que estava ministrando é uma pessoa que faz missão na África, a Daniele. E aí ela falou assim, você já pensou quantos milhares você não pode enviar para outros países, em outras línguas? Eu falei, Deus, tá aí, vou trabalhar. Então ali eu aceitei o desafio, há um ano, porque Deus já vinha falando já há mais algum tempo, né? E aí eu falei, a incredulidade ainda existia um pouquinho. Falei, então tá, vou correr atrás de uma editora. Assim, tipo, mandei alguns e-mails, alguns contatos e tal. Menina, alguns dias depois uma editora entrou em contato e falou assim, a gente tem interesse. Eu falei, olha só, tem um negócio aí, a estrada né? estava começando a ser desenhada. Porque, na verdade, a editora é uma parte muito difícil, né? E eu não tinha nem começado a escrever ainda, eu já tinha uma editora interessada. Olha só. E aí eu fiz um compromisso com Deus, conversei com meu marido, porque, na verdade, eu ia ter que me retirar em algum momento para fazer isso, né? E foram 3 meses que eu ia dormir de madrugada, ia levantar muito cedo. O único serviço que eu não deixei foi os atendimentos que eu faço na igreja. Aí, fora disso, foco. Eu escrevi 3 meses inteiros, né, esse texto. E aí, quando eu estava, tipo assim, com 3 meses só escrito, eu fui a essa editora que fez. Sentei com o dono da editora, conversei com ele e falei, não, Elisabel, muito tranquilo, a gente faz assim, não sei o que tem, PPP. Ele falou, você não quer olhar, falei para ele, você não quer olhar o material? Eu falei, não quero olhar o material, confio em você. Aí fui para o cara da diagramação, porque esse livro, na verdade, eu vou fracionar ele em 4. Tipo assim, 4 estações do ano. Então, vão ficar livretinhos de 60 páginas, que então vai ser um material evangelístico. Que esse, então, vai Na verdade, ele já está se multiplicando, a base do que Deus te deu já está te multiplicando. Ele vai virar 4, por causa até de custo, né? Então, tipo assim, você faz isso em 4 períodos do ano, de você poder passar isso com mais facilidade. E aí o menino até falou assim para mim, falou assim, olha, pastora, não é do perfil da editora, mas nós vamos abençoar você. Eu falei, você tá brincando com a minha cara. Falei pra ele, assim, bem sério. Aí ele não me conhecia, né? Primeiro contato se manteve na linha, né? Ele falou assim, não, pastora, nós vamos abençoar você. Eu falei, menino, quase dei um beijo na bochecha dele. Falei assim, esse negócio é de Deus. E aí, então, eu criei, sabe? E aí, então, me fechei por 3 meses e comecei a escrever. E todo esse processo que você vai contando, porque, primeiro, o próprio Deus... Ele chegou e te disse, eu te dei a capacidade para fazer algo e eu já escondi dentro de você, agora você precisa trazer para fora. Porque Deus, ele não trabalha com robôs, ele trabalha com filhos, e, nos quais ele depositou dons e talentos e a palavra de vida para outras pessoas. E eu quero voltar agora onde você falou. O livro vai chegar onde os teus pés não podem pisar. E isso é ministério? É. Né? É missão.
É missão, evangelização. Porque, na verdade, o primeiro de tudo na vida de uma pessoa em relação a Deus é a rendição, é a conversão. E aqui, depois você vai ter oportunidade de observar, eu trabalho salvação, eu trabalho cura, eu trabalho libertação e formatação de caráter. Então é um livro que vai para uma pessoa que não conhece a Bíblia, que aceitou Jesus agora, mas para alguém que também precisa de um ajuste de personalidade, de identidade, de caráter diante de Deus, sem dizer aquilo que a gente não tem vida com Deus se todos os dias. Nós não gastarmos 5 minutos, mas aquilo do exercício, de virar um hábito, né? Então, é para transformar hábito, de fazer com que as pessoas, pelo menos 5 minutos, elas se fechem em algum lugar para ouvir Deus e falar com Deus. E por isso Peniel. E o devocional diário, e eu falo pra você, eu sou uma leitora de devocionais, eu tenho vários livros de devocionais lá em casa. Mais um agora, né? Mônica. Agora já tenho o meu lindo aqui, que eu ganhei da pastora. Eu vou assinar pra você, presente. E, por exemplo, pra você ter uma ideia, é um testemunho pessoal. Desde que meu filho nasceu, eu faço devocional diário com ele a partir de livros de devocional. Perfeito. Né? Então é uma forma um pouco mais simples, parece, né? Muitas vezes, porque você aproxima daquele que não tem aquela intimidade toda ainda com a palavra, e às vezes você lê a palavra ali e você tem um pouco de dificuldade, mas a partir de um livro como esse, você começa a trilhar essa caminhada com mais facilidade. É uma mão estendida para o devocional de cada pessoa, né? Exatamente, exatamente. Para viver o melhor de Deus. Dentro de nós existe uma somatória de coisas. Nós temos uma capacidade de armazenar aquilo que é ruim em larga instância e aquilo que é bom muito fracionado. Então, quando nós vamos nos programando, nos permitindo ter uma nova formatação mental, então nós estamos no lugar certo, onde o milagre de Deus pode acontecer. Não é? Se eu digo, Deus, a minha mente está aqui, porque eu preciso de uma nova formatação. Se eu digo, Deus, as minhas emoções estão aqui, porque eu preciso desse novo de Deus, Mônica, não tem vida que não seja transformada. Verdade, porque a palavra, ela não é uma escrita. Isso aqui são palavras de vida. A partir do momento que você abre aqui, quantas vezes eu entrei para ler devocionais e eu li, e aí e automaticamente, por exemplo aqui, ó, eu abri no dia 3 de maio. E está escrito aqui Isaías 43:10 e eu vou ler, mas automaticamente eu vou querer ler mais dessa palavra. E é um pouquinho mais, no próximo bloco eu queria que você falasse da sua própria experiência com os devocionais, porque eu tenho certeza que você também foi tocada por algo e a gente vai falar um pouquinho disso no próximo bloco, tá? Então não sai daí que o nosso café só está começando e a gente volta daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais a respeito de Peniel Devocional Diário. O tempinho de você dar uma saidinha e voltar 30 segundinhos, a gente já volta.